Olá, estamos começando mais um capítulo zero que hoje recebe aqui no estúdio a Carolina Nunes, autora, olha só que bacana, que bonito, Destemida. Obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada pelo convite. Tu já é uma viajante profissional, né? Acho que sim, depois de tanto tempo, 13 anos na estrada, posso me considerar uma viajante Nesses profissional. 13 anos, quanto tempo tu ficaste na tua casa e quanto tempo viajando? Eu diria que... Mais na estrada do que em Mais casa? na estrada, é. Eu gosto de voltar porque eu tenho as minhas raízes aqui em Porto Alegre, gosto muito daqui. Mas também não consigo ficar muito tempo e já sempre planejando. Vai dando uma coceira. É isso mesmo. Fico um pouco aqui, já mato a saudade e depois já fico planejando a próxima. E as tuas viagens não começaram com o objetivo de ser viajante profissional? Não, de maneira nenhuma. Em 2010, que foi a primeira vez que eu saí do país, eu tinha descoberto, meu pai era vivo ainda e nós descobrimos que ele tinha um câncer. E eu fiquei muito chateada, enfim, não sabia lidar direito com essa questão de doença e tal. E acabei querendo me afastar. E ao mesmo tempo, claro, eu estava num processo com uma amiga minha, né, que tinha um sonho de ir para a Disney. E na época eu sabia inglês e ela sabia sobre a Disney. E aí a gente fez uma troca, né? Olha, tu faz as entrevistas para poder passar, né, num programa que eles têm de intercâmbio para te trabalhar sim. lá por 3 meses. Nos parques? Né? Isso mesmo. Então tu faz as entrevistas, me diz o que eu tenho que saber para o inglês e eu te explico sobre o parque. E aí a gente vai fazendo as entrevistas juntos e vamos passando. Só que assim, eu não tinha noção nenhuma de Disney, nunca tinha vontade de sair do Brasil. Nunca teve esse negócio, inclusive, de Disney? Não, nem sabia que tinha mais de um parque, nem sabia nada. E aí posso ir contigo, vamos ver o que vai dar, mas sem a pretensão de passar. E aí a gente foi passando uma entrevista, passando em outra, as duas juntos sempre. Aí a gente teve que ir a São Paulo fazer a última entrevista, e aí nós duas passamos. E eu... Acho que nessa época não tinha o visto aqui em Porto Alegre também, né? Não tinha. Daí a gente tinha que... ou a São Paulo ou a Brasília. Exatamente. Né? Daí a gente fez uma entrevista lá, daí depois, quando nós passamos, nós tivemos que voltar para São Paulo para tirar o visto na época. E em paralelo, meu pai doente, eu fazendo faculdade, dando muito trabalho para minha mãe. Ela dizia que era uma época que eu saía muito, ia muito em festa, sumia, curtia muito a vida. Como qualquer pessoa de 20 anos, né? Exato. E aí a gente acabou passando, eu e a minha amiga, e aí eu fiquei nesse dilema, assim, vou ou não vou, o que eu faço? Era um intercâmbio de 3 meses, nas férias da faculdade, né? E aí acabei decidindo ir, meu pai também ainda, quando ainda era lúcido, falou, tu tem que aproveitar as oportunidades, tu tem Teu pai que... ficou muito tempo doente? Quando a gente descobriu que ele estava com câncer, foi mais ou menos em agosto. Em outubro eu descobri que era terminal, né? E que eu tinha passado na entrevista. E aí em novembro eu decidi ir. Aí foi rápido tudo, né? E enquanto eu estava lá no intercâmbio, ele veio a falecer. E aí eu já esperava que isso ia acontecer. Enfim, eu acredito que as coisas sempre têm que acontecer de alguma forma. E elas acontecem por algum motivo, né? E, enfim, daí eu voltei para o Brasil. Reencontrei minha família e decidi que era isso que eu queria seguir viajando, né? Então eu terminei a faculdade aqui em Porto Alegre. Eu estava no último ano quando eu fui viajar. Qual era a faculdade essa? Eu fiz administração na PUC. E daí sim, fiz uma pós aqui, não sabia direito o que eu queria, assim, viajava mais de férias, né? Comecei a conhecer o Brasil e tal, comecei a viajar com a minha mãe. E aí, em 2014, foi quando eu decidi que queria morar fora mais uma vez. E aí, decidi ir para Milão, que foi onde eu consegui um trabalho. E aí, foi quando eu fiquei mais tempo fora, assim. Daí, em 2014, eu fui para lá, sempre conseguindo trabalho nos lugares onde eu decidia morar, né? Então, fiquei em Milão um tempo. Aí, fiquei 6 meses lá, daí decidi ir para a Austrália. Aí, depois, lá na Austrália, também fiquei mais uns 8 meses. Mudei para Nova Zelândia e sempre viajando, tipo, quando eu podia, no trabalho, saía e ia conhecer na volta, viagem de fim de semana. E aí, quando eu fiz uma viagem grande para a Ásia, em 2015, eu decidi começar a escrever diários durante a viagem, né?
fazer Então, texto. este livro aqui começa, na verdade, em 2015. Pelo menos um esboço, um esqueleto dele, vamos dizer. Isso, exatamente. De 2010 até 2015, eu acabei escrevendo relatos, mas daí eles não eram tão detalhados quanto a partir de 2015, né? Porque daí eu escrevia mesmo todo dia, né? E aí, claro, nesse livro eu acabei compilando, escolhendo as melhores histórias, porque não é todo dia que a gente passa por aventuras viajando, né? Tem dia chato também, né? Exato, tem dias que eu não fazia nada, tem dias que eu trabalhava. Tem dia que tá com cólica, tem dia que tá... Exatamente, sei, que não tá afim de fazer nada, ou que não faz nada mesmo, que tá trabalhando para conseguir dinheiro, né, para poder viajar. E é isso, daí tem muito mais histórias, né, do que o livro, mas eu, infelizmente, tive que escolher só não cabe, as melhores. Não cabe tudo, né? Não cabe, exato. Até para não ficar muito... Não queria que ficasse uma coisa muito longa também, né? E às vezes é numa coisa meio despretensiosa, como começou o teu diário, talvez, que pinta um super relato. Não sei, tu é muito novinha, não sei se tu lembra do Renato Machado, que é um cara da Globo, que dizem que foi o primeiro cara a poder usar óculos na Globo. Esse cara, a mulher dele era médica, e ele tirou uma licença de trabalho das atividades mais comuns dele, mais ordinárias assim, dele na Globo. Foi com ela para a França e ele não tinha muito o que fazer lá, porque ele mandava uma matéria ou outra. E ele foi estudar sobre vinho e sommelier, essas coisas. E isso virou um pedaço da profissão dele logo em seguida. Ele tinha um programa especial, que acho que era Menu Confiance, que ele fazia com outro cara e depois fazia sozinho. Mas começou de uma maneira muito despretensiosa. Assim. Sem intenção, né? É. Mas talvez a tua, assim como a formação de jornalista talvez tenha ajudado ele a relatar essas coisas de uma maneira mais voltada para fora, talvez a tua formação de administradora tenha te ajudado a organizar melhor isso aqui, né? Isso, com certeza me ajudou muito. Essa coisa também de ter a disciplina, né, de botar um foco, né? Tipo, olha, quando eu quis fazer a viagem para a Ásia a primeira vez, eu fiquei 3 meses viajando, então eu tinha que ter o mínimo de planejamento, né? De poder me afastar do meu trabalho na época, de pensar os lugares que eu queria visitar, enfim, né? Com certeza me ajudou. E olha que livro, como ficou bonito. Tu trabalhou nisso? Te envolveu num projeto gráfico? Sim, em tudo. Olha que lindo. Eu não tenho formação artística, mas eu gosto muito de artes, fiz alguns cursos de desenho e tal. Então, na verdade, quando eu decidi fazer o livro, eu pensava mais na parte gráfica do que no relato em si, né? Porque o relato ele foi sendo construído ao longo mas do... dizem que... dizem. Eu ouço isso de muita gente que não é incomum que o livro parta de alguma coisa que não seja exatamente o que está escrito ali, né? Isso, exato. Parte ou de uma imagem ou de uma cena. No teu caso, dá para dizer que tu partiu... O projeto gráfico veio muito forte. Aqui tem fotos tuas das viagens. Isso. Eu decidi ilustrar também, porque também quando eu decidi fazer o livro, eu fui atrás de referência, né? De conhecer pessoas que já tinham feito isso em algum momento. E o que eu sentia falta, né, dos livros que eu vi de pessoas que relatavam as viagens, é que tinham fotos, mas as fotos acabavam não sendo coloridas. E isso perde às vezes, né? Muito. A beleza do lugar. E aqui tu botou até umas super picadas de inseto. Quando passei mal em Ilhabela lá, meu sonho era conhecer Ilhabela, mas eu não sabia que tinha tanto mosquito lá. E eu sou aqui alérgica. Tu tá rebatizando como Ilhabela dos Mosquitos. Dos mosquitos, exatamente. Passei mal lá, não consegui fazer... Fiz os passeios, mas toda tapada com toalha. E repelente, eu não sei porque eu também sou alérgico, mas tem alguns repelentes que eu acho que os mosquitos ficam viciados. Não adianta. E criam uma dependência, eles gostam daquilo. Os repelentes que eu tento, eu acredito os mosquitos gostam, eles vêm mais. Sim. Ficam mais tempo me mordendo. Sim, não tinha como. E também não fui preparada, né? Eu não imaginava que tinha tantos mosquitos lá. E aí isso é interessante porque são relatos de experiências, né? Então não necessariamente o que fazer no local, o que não. Minha experiência não foi boa, por exemplo, aí, né? Exato. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Tu deve ter lido bastante, claro, relatos de viagem, tudo, o roadbook, sei lá como é que se queira chamar. Mas o teu livro não é exatamente um guia de viagem, né? Não é. Tá longe, não tá longe. É um serviço de... Não é. O que conhecer, nas Ilhas Canárias? Assim, o que eu acredito, né, que com a internet hoje, essa informação técnica do lugar,
é muito fácil de encontrar, né? Então, o cara não vai comprar um livro para isso, né? Exato. Até existia, né? Ainda existe aqueles guias de viagem e tal, mas isso são coisas até que eu imagino depois da pandemia rota muito também, né? Talvez um restaurante que eu tenha ido em 2010 lá na Disney nem exista mais hoje. Então, não é esse tipo de coisa que eu quis eternizar no livro, né? Porque para mim o livro ele é uma coisa que fica eternizada ali, né? E a viagem, assim, que é forte a ponto de ser relatada, como essas tuas, tem a viagem do lado de fora e a do lado de dentro, né? Exato. A impressão que me dá aqui é que tu te preocupaste mais em relatar o lado de dentro, a tua impressão pessoal. O meu pai tinha um negócio que ele dizia assim, que era... Meu pai gostava muito de história de guerra, livros de guerra, filmes de guerra. Ele dizia assim, 1000 soldados entrando numa cidade devastada, bombardeada, são 1000 soldados entrando em 1000 cidades devastadas. Cada um vai ver uma cidade diferente. Exatamente. É bem isso. Assim, tem muitas viagens que estão relatadas aí que eu fiz com amigos, né? Que eu tava com um grupo de amigos. E é interessante que quando a gente começa a lembrar das histórias, cada um realmente tem uma visão diferente do mesmo lugar, né? Então, realmente, é bem particular esses relatos, porque foi como eu... tu vê esse teu começo aí na Disney, né? A tua amiga sabia tudo e tu não sabia nem quem era o Pateta, talvez. Exatamente, exatamente. Então, aí a nossa troca já foi válida nesse momento, né? Porque o meu inglês serviu para ela naquele momento, né? E a informação dela da Disney me serviu também para ir passando de fase, né? Nunca imaginei que a gente ia ser chamada. E ainda na época eu fui chamada para ser personagem na Disney. O personagem? Eu fui o Tico e Teco e o Ursinho Pooh. Sério? Tem foto aí, inclusive, no livro. Tem foto tua como Tico e Teco? Tem. Tu era o Tico ou o Teco? Os dois. Os dois. É porque dependia... E sempre troca, sabia? Sempre troca, exatamente. A gente sempre trabalhava em dupla, né? O Tico e o Teco não trabalham sozinhos. Não tem, eles não tem nenhuma aparição, nenhuma assim como o Ursinho Pooh né? não vai sem o Timão, o Timão não, o Tigrão. Tigrão. E tu gostou mais de fazer qual dos dois? É que não tem muita gente, na verdade é sempre igual, banda, né? A gente não pode falar, a gente tem que assinar, né? Fazer as assinaturas. Então o que eu tinha que aprender mesmo era assinar. O autógrafo? Exatamente. Como o personagem. Né? E eles têm um autógrafo deles mesmo? Sim, é muito louco que quando a gente chega ali no backstage, né, pra fazer as apresentações, tu tem um caderno. Foi com um luvão gigante, né? Com todas as assinaturas de todos os personagens. E aí, às vezes, se tu esquece, tu só vai no livro, assim. Tem que treinar. E aí tu faz treinamento antes pra poder ficar padrão, né? Não te atrapalhou um dia e botou assim, Carolina. Gostaria, né? Mas não pode, eles são bem rígidos. De vez em quando, Carolina, no teu Winchester pessoal, assim, mental, tu não troca os lugares? Não mistura uma coisa com outra? Não, mas assim, o que eu tive muito quando eu tava... Não digo no livro, mas quando tu vai pensar numa viagem pra... Acho que eu tenho que relatar isso aqui diferente e tal. Tu não troca um lugar? Não, porque cada experiência ela é muito única, né? Sim. E os lugares, eles são muito diferentes. Muda muito, tanto a cultura quanto o modo de viver, né? Então, acaba sendo muito singular, assim. Mas não troco. O que eu fiz muito, né? Porque teve momentos que eu viajava direto, agora já não é mais tanto. De eu acordar e não saber onde eu tô. Sabe? De mudar tanto de hotel, de não ter uma casa fixa. De acordar assim e pensar, onde eu tô? Aqueles 10 segundos, muito. Os 10 primeiros segundos quando acorda, assim, não saber direito onde tu tá. Tá em Bangladesh. E aí volto e, tô, sei lá, no Vietnã. Então tá. Onde é que tu sentiu Bom, isso deve ser em todas as viagens, né? Um pouco, pelo menos. Mas fora a Disney, que tu estava mais preparada e tudo, aonde tu sentiu um estranhamento mais forte, assim, de saber assim, isso aqui é um outro mundo? A Ásia, com certeza, é, assim, dos mais diferentes. Quando eu fui para a China, em 2017, eu levei a minha mãe. E 2017, quando eu fui, não era tanta gente que ia para a China, então falta informação, né? A China é muito fechada nisso, Exato. Né? Então, assim, eu não podia usar, por exemplo, o mapa do Google para me localizar em relação a onde ir, né? Porque lá dentro não tem isso funcionando.
Não pode usar, daí tem que baixar um aplicativo especial, aí às vezes não funciona, exatamente. Ou quando mostra informação, não mostra em mandarim, então não tem a mínima condição nem de tu saber se tá falando de banana ou de uma rua. Ou de uma rua, né? Então, assim, foi realmente de acordar e pensar assim, por que eu vim, né? Especialmente com a minha mãe, porque minha mãe não fala inglês, então ela realmente dependia muito de mim, né? Mas os caras, mas lá não, acho que o inglês não ia ajudar muito lá, né? Eles não falam e eles também não fazem questão de... Não gostam, não tem isso, são um pouco assim bairristas, né? Eu diria. E tem até talvez algum receio, né? Porque durante um bom tempo na China tinha uns medos, assim, da pessoa comum com alguns contatos culturais, né? Com língua inglesa, enfim. Exato, e eles acham bastante estranho mesmo, nós, né, que viemos do outro lado do mundo, no entanto que quando a gente foi, eu tava com cabelo colorido, eu tinha cabelo azul, e eles paravam pra pedir pra tirar foto. Sério? Na rua, como se fosse realmente uma coisa muito diferente do que eles estão acostumados. E um negócio que já devem ter te perguntado 10 mil vezes, e comigo não ia ser diferente, mas tu já me respondeu quando tava chegando, as tuas tatuas não tem nada a ver com as viagens, né? Não tem nada a ver. São as tatuas da volta. É, isso mesmo. Eu fiz todas aqui em Porto Alegre. Eu tenho um amigo muito querido que faz todas pra mim. E o livro, né, que eu tatuei aqui antes de saber que eu ia fazer o livro, né? Não é a tatu do livro, é o livro da tatu. Exatamente. Quando eu tava em dúvida sobre o título, né, porque o título do livro é uma coisa importante, é a primeira impressão que tu causa ali. Tava conversando com a minha família, com a minha tia e tal. E ela já tava pronto? Não, eu tava com a ideia só de fazer. A gente só tava jogando, assim, né, pro universo, vamos dizer. E a minha tia, assim, mas tu já sabe o nome? Primeira coisa que pergunto, né, e o nome do livro? Nossa, não tenho ideia, tenho que pensar em alguma coisa. Dela, tu tem tantas tatuagens, procura alguma coisa em ti mesmo, né? Vai, algum desenho, alguma coisa. E aí eu comecei a olhar que eu tenho esse nome, eu poderia talvez ser um bom nome. Aí, claro, né? Fui passando os anos, porque na verdade a minha primeira ideia de ter o livro foi antes de 2018. E aí, quando eu lancei a primeira ideia, eu tive o contato com a editora, né, que me ajudou a fazer o livro. O Farol 3. Isso mesmo. E fiz uma reunião com eles e tal, e aí na época a gente chegou a fechar. Comecei o livro, mas daí, isso em 2019. Logo veio a pandemia. Logo veio a pandemia e daí... Derrubou um monte de coisa. Tive que parar de fazer. E aí foi uma coisa que eu até fiquei muito chateada na época. Claro. E tive que deixar de lado, né? Então aí em 2020 eu esqueci. Eu já tinha todos os relatos, já tinha separado os relatos que eu acharia mais interessante para colocar, mas tive que deixar de lado, né? Daí foi passando o tempo. E aí agora, quando eu voltei pro Brasil em outubro. Onde é que tava por último? Em Barcelona. Tava morando lá. E aí eu pensei, talvez seja o momento agora, né? De fazer, já que eu vou ficar um tempinho aqui em Porto Alegre e tal. E aí voltei, né? Daí contatei de novo o pessoal da editora. E aí comecei a fazer, né? Daí eles me indicaram uma pessoa, né? Uma escritora que poderia me ajudar, porque eu, como não tenho formação jornalística, né? Eu também fiquei com muito medo dos meus diários estarem muito fora muito só pra ti. Exatamente, né? E daí porque às vezes tem ajudou. Coisas que tu pode... A Ana, né, já? A Ana, isso sim, mesmo. Conheço. Uma Ana querida, trabalhou assim. aqui, tá, já. E acho que ela entendeu bem como era... A ideia geral. Como que eu queria passar a ideia, que era uma coisa bem pessoal mesmo, né? De compartilhar experiências, assim, mais do que... Tem um cara que é um youtuber, mas eu acho que tem algum serviço de streaming que já compram o trabalho dele, que é um cara que faz vídeo, um cara que é ucraniano, sabe? Mas ele é sempre em inglês, é tudo em inglês. E ele faz vídeos sobre as viagens dele, mas também não são não são programas de serviço, assim. São as impressões dele. Eu acho que hoje, assim, atualmente, como eu já tinha comentado com essa questão da internet, eu acho que as pessoas também buscam muito mais a questão da experiência que o outro teve, porque, assim, ir na igreja lá de Barcelona, na Sagrada... Jeito, né?
todo mundo pode conhecer a história. Agora que eu entrei lá, ou que quando eu morei lá, eu morava do lado da igreja, que eu consegui um apartamento que era do lado, e ver toda a igreja sendo construída, pouquinho em pouquinho, né? É a minha experiência que acaba sendo diferenciada das demais, né? Assim como se outra pessoa for, como tu falou, né? Se 1000 soldados vão, são 1000 experiências diferentes, né? Cada um vê uma coisa completamente diferente. Exato, né? Exato. E depois, entre os relatos feitos, os que tu tinha contigo, tu escrevia à mão até tudo? No início, telefone? No início eu comecei, eu levava um caderninho. Tu tá viajando, né? Tu não vai ter uma super mesa com notebook e tudo. E eu tento não ficar muito conectada na internet, assim, quando eu viajo. Então, entre um aeroporto e outro, ou entre os translados... Caderninho mesmo? Eu usava o caderninho, mas daí eu comecei a ter muita informação e a mão já não dá mais de ser o suficiente, né? Eu ficava muito atrasada. Aí eu comecei, claro, escrever no celular e assim, eu comecei viajando e fui compactando a minha mala, né? Então hoje... vai aprendendo isso, né? Hoje eu viajo com pouquíssima coisa, uma mala de mão às vezes sobra. Já viajei só com uma mochila, mochila de colocar o computador. Pois é, tem umas fotos tuas aqui com mochila, inclusive, mas tu não é exatamente uma viajante mochileira, né? Eu já fui, já comecei, daí agora... No começo da tua carreira? Isso, no começo da minha carreira eu era mais econômica. Mochilão. Exatamente. Ficava meio onde dá pra ficar. Isso, agora a idade vem vindo, o conforto bate na porta, né? Agora tá uma senhora já velha. Isso mesmo. É que tu começou muito cedo isso, né? Eu comecei com 21, foi a minha primeira viagem, agora eu tô com 34. E aqui é um momento em que tu ficou rica. Exato, exatamente. No bingo, na Austrália. Quanto ganhou aqui? $5 australianos? $500 australianos. Uhum. E aí foi em conjunto. Uma boa grana, né? Com 2 amigos meus, né? E a gente nem levava muita fé que ia conseguir esse bingo. E aí a gente pensou, bom, se nós conseguirmos, a gente vai gastar todo o dinheiro entre nós aqui, só curtindo, né? E a gente de fato ganhou com o número 18. E nós fizemos uma tatuagem, que está por aqui. Aqui. Essa é uma de viagem. Isso, para não esquecer. Que a gente ficou rico com o número 18. E gastaram, foi toda na hora ali, né? A gente não saiu nem do local e já tinha gastado tudo. Não, o dólar australiano é mais caro que o dólar, é mais alto que o dólar? Sim, é mais alto, mas não, hoje tá 13,50 mais ou menos o câmbio. Com relação ao dólar comum? Não, em reais, se a gente fosse converter, seria mais ou menos 3,50, é mais barato é mais que o barato. dólar comum, que o dólar comum, que o dólar americano. Exatamente. Muito bem. E agora, mais para o final do primeiro bloco, a gente estava falando na construção do livro em si, né? Isso. No teu trabalho com a editora, enfim, que teve uma pausa com muita coisa na pandemia, né? Isso mesmo. Aí a gente começou a fazer, os textos e fazer a edição, só que daí veio a pandemia, a gente teve que, infelizmente, cancelar. E aí a ideia voltou esse ano novamente, aí eu já tinha alguma coisa alguns rascunhos, né? Então a gente conseguiu fazer, a gente começou o projeto agora em janeiro e a gente conseguiu finalizar por agora. Estou muito feliz com o resultado. E é isso, né? Eles me ajudaram muito, o pessoal da editora, a Ana também, a escritora, que me ajudou. E a curadoria das fotos, porque eu imagino que tu deva ter de foto, né? Disso. Bastante foto, bastante. Só que daí, claro, eu tenho... Tu usa mais câmera ou telefone mesmo? Telefone. No início eu até gostava de ir com câmera especial. Esse telefone mais bacana agora. Só que daí começa a pesar também, né? Porque querendo compactar a mala. Mas eu vou te dizer que não foi tão difícil, porque depois que eu decidi quais eram as histórias, eu tentava pegar realmente uma foto daquele dia. Eu tentei ser bem... um critério jornalístico quase, né? A foto da pauta. Exatamente. Então, assim, são realmente fotos que aconteceram no dia, ou 1 ou 2 dias depois. Então, não foi tão difícil de encontrar, de decidir, né? Mas, claro, tive que cortar muita coisa. Acho que o pior é ter que ficar cortando, a Gillette é o mais difícil. Isso mesmo. Ainda mais quando é um negócio tão teu, assim. Teve algum momento das tuas viagens que tu sentiu preconceito, assim, por ser uma mulher viajando, tudo?
Assim, tem alguns países, tipo Marrocos, por exemplo. Que daí é mais pesado isso. Que é mais pesado de viajar sendo mulher. E, por exemplo, no Marrocos eu fui com uma amiga, então a gente tava em 2 mulheres. 2 mulheres sozinhas. E aí isso, assim, a gente sente, não é... poderia dizer que é um tipo de preconceito, mas a gente se sente mais acuada, não se sente tão confortável fazendo as coisas. Tem que pensar mais, né? Tapar o corpo mais. E é uma coisa que tu nota que é além do machismo comum, né? Tá intrínseco ali dentro da cultura forte, mesmo. Mais antigo, mais... Exatamente. Exatamente. Sabe que onde eu vi, eu nunca não viajei que nem tu, óbvio, né? Eu saí poucas vezes do país, mas aonde eu vi esse negócio mais forte, por incrível que pareça, sabe onde é que foi? Em Londres. Eu fui em Londres uma vez num restaurante, que era um restaurante árabe, não sei se é essa a expressão mais ortodoxa. Assim. E eles tinham um aviso na porta, que eles seguiam todos. E o garçom, ele não fala com a mulher. Isso aconteceu também. Ele não olha para a mulher. Durante viagens já aconteceu comigo. Tu tá assim com a tua mulher, teu namorado, o garçom vem falar contigo, pergunta o que tu quer, ele diz e assim, não fala com a mulher pessoa. Vai querer o quê? Ela fala para ti e tu fala pro garçom. Quando eu tive nos Emirados Árabes. Tinha um negócio assim também? Isso, e eu tava com o meu ex-namorado. E eu falava inglês, e eu falava com o pessoal do passeio, do hotel. Eu falava com eles, e eles respondiam pro meu namorado na época. Não falavam contigo? Não falavam comigo. E assim, ele não falava inglês, então ele olhava pra mim, tipo, e agora? Tinha que fazer uma tradução ficava dupla. uma coisa, e aquilo me incomodava, porque eu ficava tipo, tá, mas é eu que tô falando contigo. Olha pra mim, né? E aí respondiam sempre pra ele. Mas os caras não olham, né? Não adianta. Não É uma falta de respeito. Eles acham, e não olham nem no olho, assim, né? Se tem que olhar, eles olham pra ti, assim, pro lado. Eu vi uma entrevista daquela Ana Paula Arósio, sabe? Ela contou que ela estava também, acho que era nos Emirados Árabes, e ela estava com a mãe dela tomando café num hotel, assim, de manhã, e veio um cara funcionário de um, sei lá, sheik, mas um cara que eles, né? E disse, o cara falando com ela, assim, em inglês, desculpa incomodar vocês, mas é que o meu patrão, ele quer saber se a sua filha já tem marido, e caso não tenha, se não quer negociar isso. Isso é comum dispõe lá também. Pagar 30 camelos, equivalente a 30 camelos. E aí ela achou meio engraçado, tá? Mas aí ficou naquilo, levou meio pro folclore, aí passou uma hora, mais ou menos, veio um outro cara. E disse assim, só desculpa eu incomodar vocês, mas é que eu estava ouvindo a conversa. É verdade. E eu acho que é pouco. Já tava... Eu dou 50. Porra, a mulher assim, eu me senti tão bonita. Sim, valorizada, né? No entrou com 30 camelos, é uma grana, sabia? Eu não tenho ideia, mas na viagem do Marrocos ofereceram pra minha amiga também. Quantos camelos? Não me lembro, mas foi uma coisa que a gente se olhou e pensava que realmente só acontecia em filme, mas Não, um camelo mais ou menos é $3.000. Imagina, é bastante. 30 camelos é uma boa grana, né? Só que pensando que é o resto da tua vida, talvez não seja tanto, mais, né? Um camelo por ano ali, e esse talvez negócio não de comprar a esposa dos caras é de verdade, viu? É com contrato, tudo. Exato. Não tem Mas, essas experiências que são as mais inesquecíveis, assim, porque a cultura, quando muda muito... Porque, assim, querendo ou não, quando a gente vai pra Europa, a gente tem muita influência pela colonização, né? Sim. Mas quando tu vai pra China... É mais perto, a gente já tem mais referência desde contos de fada até filme, tudo, né? Ou Estados Unidos também, né? Conhece mais gente que já foi. Exato. Agora, quando muda a cultura mesmo, assim, é muito impactante, é inesquecível mesmo. Essa coisa da China que falam de carne de cachorro é real mesmo. Comeu cachorro? Não, eu espero que não, né? Assim, de caso pensado, não comeu? Não, com a intenção jamais, mas a gente via mesmo. Um gafanhotinho, um besourinho? Isso eu comi. Comeu? Comi. A milanesa? Frito, né? Eles fazem. Eu comi escorpião, tem gosto de camarão. Escorpião tem gosto de camarão? Pretinho? É bom, assim, Acho que não passaria fome, né? Se eu ficasse na selva. E aí tu comeu e numa boa, não? Numa boa. Quando eu experimentei... que delícia esse escorpiãozinho. Maravilhoso. Quando eu experimentei, a minha amiga também experimentou, quando a gente estava na Tailândia, e ela não sabia que tinha alergia. A escorpião? Bom, também como é que a pessoa vai saber? Como que ela ia saber, né? Camarão ainda Teve que tomar antialérgico, ir pro hospital. Foi uma loucura.
E será que não tem perigo do cara comer o veneno do escorpião junto? Eles não falam sobre isso? Não, eu acho que não, mas eu vou te dizer também que essa questão deles comerem os insetos também é bem turístico, assim, não é tão Os caras vão pra curtir cultural, eles, como as pessoas... gafanhoto. Aí tem nas feiras, assim, mas não é que eles fazem isso pra não eles, né? Acaba sendo uma coisa mais de chamarisco mesmo, pra turista. Tem um amigo meu que trabalhou conosco, que foi nosso chefe, que é o André Machado, foi nosso superintendente de comunicação. Ele esteve na Coreia do Norte, não, ele foi na Coreia do Sul, e aí numa fronteira, não sei, ele viu esse negócio de cachorro, mas ele me falou a mesma coisa que tu, que é uma coisa mais turística já, né? Não tá no cotidiano mais das pessoas. Exatamente. Não tem cachorro no Zafari? Não, e assim, eu vi realmente muitos cachorros, porque lá eles têm o hábito de deixar a comida pendurada na porta do restaurante, como se fosse numa arara de roupa. Só que a comida que tu vai comer, tu isso, escolhe aí ali já. tem o pato, que tá ali já pronto para botar na comida, o cachorro, outros animais. Não preparado ainda. É pré-preparado, vamos dizer assim, né? E aí tu escolhe ali daquela arara e eles tiram e... Mas o teu escorpião foi de espetinho, aquele? Isso, de espetinho. Aí tinha gafanhoto, tinha larva, tinha... Larva Estrela também, do mar também, achei. Como que come estrela do mar, né? Porque ela é dura. Estrela do mar não é um negócio meio uma concha? Não, é estrela, mas eu acho que eles devem tirar algum tipo de carne de recheio, dentro. assim. Né? Eu não sei, porque aí esse aí eu não... E tu comeu escorpião, né? Que loucura. E qual é um lugar que tu não voltaria de jeito nenhum, ou não tem isso? Assim, em relação à experiência mesmo, eu não voltaria pra Colômbia, porque pra mim foi horrível. A mim foi péssimo. Fui com a minha mãe também. Uma viagem ruim. Eles te oferecem, assim, ficam te oferecendo coisa como o pessoal que vende coisa na rua, até dentro da água. Tu entra na água, no mar, tem um cara te oferecendo passeio embaixo d'água, sabe? Com a plaquinha pra fazer passeio. Assim, tu não tem muita paz, assim, tu não consegue Fica muito aproveitar turístico demais. Isso, daí... Fica muito de mentirinha. Isso. E assim, um turismo em massa que tu vê que não tá mais bom pro ambiente, assim, sabe? Que já tá ultrapassando ali, que é muita poluição, tá estragando o ambiente, que em alguns anos talvez nem exista mais. Tu acha isso, né? Eu acredito muito nisso, que eu acho que tem que ter prédio muito grande, essas coisas, esgoto maltratado, muito engarrafamento. Muita gente num ambiente, numa área que deveria ser preservada, sabe? E aí acabam fazendo um turismo em massa que não concordo muitas vezes, sabe? Eu acho legal ter o turismo, acho que ele melhora muito a cidade, né? Sim. Chama pessoas, mas também tem que ter a questão ambiental, né? Que tem um impacto muito grande negativo. Tem uma praia na Tailândia, que é a Maya Bay, que é muito famosa que o Leonardo DiCaprio fez um filme já lá, que foi quando estourou a Tailândia. E todo mundo queria conhecer essa praia. Só que eles fizeram um turismo tão em massa lá que a ilha começou a desaparecer. A areia começou a ficar cada vez menor, a faixa de areia. E eles tiveram que fechar a ilha. E a ilha, eu voltei lá alguns anos depois... E não pode mesmo entrar na ilha, né? Porque... Tá fechada. Eles agora estão fazendo a questão ambiental para voltar. Se recuperar. Isso mesmo. Daí tu vê de longe só a ilha. Antes dava para descer, entrar, ficar na areia ali. Agora Mas já tem muitos pode. lugares que isso é mais controlado desde sempre, né? E eu acho importante isso, porque senão não vai sobrar nada, né? Nos próximos anos não vai ter turismo, se seguir assim. Aonde que tu foi que tu achou que isso já era mais uma preocupação mais forte dos governos? São lugares mais desenvolvidos, tipo a Austrália é o tipo de lugar que eles se preocupam com a parte ambiental, sabe? Aqui no Brasil tem muito também, por exemplo, Fernando de Noronha, que tu paga para entrar na ilha, sabe? A Austrália tem toda uma proteção dos cangurus, né, por exemplo. Isso mesmo. Quer dizer, não tem canguru em tudo, na Austrália inteira, óbvio, mas como é um símbolo muito forte deles, é um cara que até morreu não faz muito, o Dr. Adir foi meu médico, muitos anos, morreu velhinho já. Ele teve na Austrália várias vezes, acho que uma filha dele morou lá um tempo, e ele estava mostrando um negócio caríssimo que ele comprou, que era uma bolsa, tipo uma pasta assim, masculina, de canguru. De couro de canguru, mas aí ele me explicou por que era tão caro. Porque para produzir um negócio desse, tu tem que ter um super controle lá de que aquele canguru morreu ou de velho ou num acidente. Sim, não pode usar o animal para esse objetivo, né? Não pode isso eu caçar concordo. canguru, não pode um monte de coisa.
com certeza. Para tu ter um negócio, aquele bumerangue e tal, também, tu tem que ter um super certificado. Sim. E para trazer aquilo para outro país é uma mão de obra. Eu imagino. Tem alguns países também que eles não entendem muito essa questão ambiental, tipo a Islândia. Não entendem? Porque como eles têm em abundância, e é um país que não tem muitas pessoas... E muito pouca gente, né? Exato. Eles ainda tratam isso de uma maneira quase medieval, assim, sabe? Né? Quando eu fui lá... largando lixo do jeito que der. Não, as maiores fábricas de couro do mundo são na Islândia. Não sabia disso. E eles vendem para empresas de moda em Milão, na Itália. E quando eu fui conhecer, eu tenho uma amiga islandesa, né? E isso eu acho até bem atípico, né? Tem uma amiga islandesa? Por isso que eu fui para a Islândia. Sim, deve ter mais umas 5 pessoas lá. Exato, né? Foi um evento quando eu fui para lá e tal. Porque é uma pessoa de fora que fui bem... Quantos habitantes tem na Islândia inteira? Ai, eu não sei, mas não deve dar a população, sei lá, do Rio Grande do Sul, talvez. Não é muita gente. É um negócio bem pouquinho, né? É. E ela me mostrou com muito orgulho a todas as fábricas de couro, assim, sabe? E aí tu fica meio, né? É porque eu acho que eles não conseguem dimensionar, né? Exato, exatamente. Como aquilo vai impactar, já que é a abundância, né? Exato. Eles têm água demais, peixe demais, tudo demais. Carne demais também, tem muitos animais. Eles produzem muito isso também. Comem carne de cavalo, que pra mim não é comum. Comeu lá um cavalinho? Comi. Já comeu bastante coisa estranha, né? Comi, Fora escorpião, cavalo, cachorro, zebra, não cachorro, acho que não. Zebra, tu comeu? Quando eu fui pra África. Eles têm alguns animais que são de lá, que a gente nem sabe o nome direito, e aí eles também fornecem. Aonde que tu teve na África? Eu tive na África do Sul, que eu fiz um voluntariado com crianças lá. E depois fui pra Namíbia também. E o Marrocos, né, que é dentro do continente. É a África mais afrancesada, assim. Isso, é. Mas a Namíbia é mais barra pesada, né, eu acho. Isso, é. E aí eu fui com um passeio fechado lá, porque não podia andar sozinha. Eu fui sozinha na época. E aí foi pra fazer safari. E aí lá é interessante que tu entra no ambiente dos animais e não ao contrário, né? Mas o safari não é mais de matar os bichos, né? Não, é só de visualização mesmo, de contemplação que eles falam. Ainda tem, né, uns super clandestinos, assim, que a gente vê. Lá eles evitam ao máximo isso, até porque a questão do rinoceronte lá é muito visado por causa do chifre, né? O cara entra pra fazer o safari, mas é com câmera. Isso, e é bem cuidado mesmo. Agora com essa tecnologia, eles têm os drones que ficam cuidando lá, E tem muito animal chipado já também, eu acho. Né? Muitos. Eles sabem o nome de todos os animais. Sabe o nome de leão? Claro, porque eles têm o controle, né, de numeração. E o lugar, eu te perguntei agora há pouco, onde tu não gostaria de voltar, tu me falou na Colômbia, que foi uma experiência muito ruim nesse sentido, de estar um turismo meio selvagem. Assim, Mas talvez te diria que eu voltaria só para tentar mudar essa minha visão negativa, sabe? Porque já ouvi muita gente falando bem, então... eu já ouvi também. Exato. E um lugar que tu gostaria de voltar 1000 vezes? Austrália eu gosto muito, a Espanha eu gosto muito, e a Ásia no geral eu gosto, porque eu acho muito diferente daqui, né? Então eu gosto desse contraste. E teve algum, assim, que tu, não digo que tu gostou mais, que isso é muito relativo, mas um lugar que tu chegou e pensou, pá, isso aqui é que nem a minha casa, parece que eu já conheço. Acaba sendo lugares que são, por exemplo, a Espanha, eu acho muito parecido com aqui, essa coisa das pessoas serem mais amigáveis, mais não tão frias, né? Onde que teve mais essa frieza na Europa que tu sentiu? A Alemanha. Alemanha? Os países que são muito frios, assim, a Islândia também, essa minha amiga, esses lugares. Têm isso. Isso, uma barreira quase, né? Eles não são muito de encostar, de... Apertar a mão é um troço, demora muito. Nossa, agora depois da pandemia, então, não tem muito esse aproxego, assim, né? E as pessoas nem pensar em beijo no rosto, essas coisas, não tem, né? Não. Isso é um problema que eu passo viajando, porque eu nunca sei como cumprimentar, né? Às vezes tu chega assim, daí a pessoa te dá um abraço, aí às vezes tu dá um beijo e são 3, aí são 2. Na Espanha, tem lugares que são 3, né? Isso, e tem lugares que são 2. Então isso é sempre um momento de tensão pra mim. Qual é um lugar na Espanha que tem que o beijo é um beijo, tem que dar um beijo e fazer barulho ainda? Eu nem sei. Na Ásia também tem essa coisa de, parece que se tu não, por exemplo, se tu não arrota na mesa, parece que tu não gostou da comida, sabe? Tem que dar um arrotão, né? Isso. E barulhento.
Não adianta ser uma rotina discreta. Não. Todo mundo tem que ouvir. Que é pra tu ver que tu tá satisfeito, que a comida tá feliz boa. de estar comendo aquela comida. Que às vezes tu nem sabe o que é, né? E tu fez isso numa boa lá? Não, é porque eu acabei não me envolvendo com muitos locais. Ficou com vergonha? Ah, mas tá todo mundo fazendo, né? E tu tem conseguido dar um caráter ou profissional, enfim, mas tem sempre algum tipo de sustentabilidade econômica, financeira para as tuas viagens, né? Tu me falaste de alguns programas, algumas coisas. Isso, eu tento... Fica garimpando essas coisas? Isso, eu sempre tento buscar qual é a forma de eu ter uma experiência diferente naquele local, né? Então, eu já fiz vários tipos de intercâmbio, mas nunca estudando. Mas, por exemplo, esse intercâmbio da Disney, que foi trocando trabalho enfim, né, para poder estar lá. Também já fiz voluntariado lá na África. Os caras pagam o teu custo da viagem? Não, eu mesma paguei tudo. Mesmo, voluntariado mesmo? Voluntariado mesmo. Eu mesma paguei e eu ajudei lá a comunidade que eu me envolvi depois, né? Nas 3 experiências da África? Não, eu fiz só uma lá. foi a da África do Sul? Isso mesmo. Eu fiquei um mês lá, como se fosse numa favela, né, morando. E aí eu ajudava numa creche, a cuidar das crianças. É muito forte mesmo ainda essa questão do apartheid lá? Deixou muita sequela, ainda tem essa segregação? Sim, muito. Eles falam muito sobre isso. É ainda muito presente, assim, tu sente na cidade, né? E de fato, eles precisam de muita ajuda mesmo, mas... Claro, quando eu fui lá, até eles mesmos falaram, as pessoas que vêm do Brasil, elas já têm uma noção de como é, não é muito diferente daqui. Não é muito diferente, tô vendo. Infelizmente, né, a realidade. Mas, por exemplo, europeus que vão, eles porque exatamente, é chocado mesmo, né? É porque as marcas disso estão muito fortes ainda, imagino lá, né? O fim legal do apartheid é relativamente recente. Sim, é muito recente, exatamente. Não sei se não tem 30 anos, talvez. Não sei te dizer, mas é muito recente. Imagina um país que ficou... E é um país grande, né? Exatamente. Um país continental, assim, tanto que a gente chama de África do Sul, né? Um troço enorme. E tu sente que quando a gente vai para lá, é uma intromissão quando a gente tenta se envolver nisso? Ou é uma ajuda? Tem essa discussão, né? Tanto uma cultura local que tem uma coisa que tu enxerga como uma brutalidade ética, que não tem discussão. Entra naquilo, não tenta ajudar, tenta consertar. Isso, é uma linha muito tênue entre tu tá fazendo bem ali e talvez tu tá se intrometendo de maneira negativa, né? Porque tem muita gente que chega lá também com o intuito de adotar as crianças, entende? E aí, isso eu me lembro que foi a primeira coisa que eu ouvi da pessoa responsável que estava lá com a gente, né? E isso, a gente, de maneira nenhuma, a gente incentiva, porque a gente não incentiva que as pessoas saiam do meio cultural delas. É um choque. Quando tu tira uma criança daqui, tu tira ela do habitat natural dela. Então, tu vai criar vários traumas para ela, né? Então, E lá eles têm essa cultura de quando a criança perde os pais, é a comunidade que cuida da criança. Então, ela não fica desamparada, entendeu? E às vezes a gente tem essa ideia equivocada de que se a gente tirar ela de lá, a gente vai estar ajudando ela. E muitas vezes não, porque eles querem manter mesmo as culturas, eles querem que perdure isso por várias gerações, né? Então, assim... Você nem sempre vai ajudar uma criança do Zaire levando para a Áustria. Exatamente. Então, assim, eles evitam mesmo. Claro que existem casos que a criança sai de lá, mas são casos e casos, sabe? Eles tentam ao máximo manter... Sim, porque tem as brutalidades todas dos períodos, por exemplo, de guerra civil. E aí tu não tem tu não tem como manter. Se tu pode salvar, né? Tu vai salvar. Então, realmente, lá a gente conversava muito sobre isso, que existe uma linha tênue muito de tu tá realmente fazendo a diferença e de tu tá ali, na verdade, só se intrometendo numa coisa que tu não tem conhecimento. A diferença entre ajudar, colaborar e se meter na vida dos caras, né? Exato. Então, eu pelo menos tentava sempre respeitar quando ela me dizia alguma coisa, não... Mas, claro, tu vivendo lá, tu tem vontade de ajudar muito mais, né? De dizer, tá, vou pegar todo mundo, botar numa Kombi e vambora, né? Eu já tô louco para ler o teu livro inteirinho agora, eu vou furar a fila com ele. Vamos fazer um serviço, lançamentos, como é que compra o teu livro? Bom, eu tenho, nas minhas redes sociais, eu já tenho ali os dados para que as pessoas façam a compra, né? Agora a gente está no pré-venda.
Que é muito importante, né? Isso mesmo, até para eu ter uma noção, né, de quem gosta do meu trabalho e tal. O lançamento dele vai ser agora no dia 25, na próxima quinta-feira, lá no 4º Distrito, na Casa Pátria. E vai ser bem legal lá, vou fazer um evento, vou estar lá contando as minhas histórias, fazendo a sessão de autógrafos. Vai fazer uma conversa sobre o livro antes? Isso. Vou estar recebendo as pessoas que querem me conhecer também melhor, querem entender mais sobre o livro. E aí já compra por lá mesmo? E já pode comprar por lá, ou antecipado, que eu também posso fazer o envio, Nas tuas redes sociais, que são... Tem aqui, não? Sim, tem no Instagram, Carol_Nunes, a minha rede social. Facebook, Instagram, WhatsApp, tá tudo lá. É só me... E deve ter uma lojinha virtual da Farol também, né? Isso mesmo. Eles têm, eu acho que eles já até botaram, é que na verdade a editora não pode colocar agora no pré-venda, mas assim que lançar, que lançar já vai estar disponível na editora também. O Instagram deles está aqui como Farol 3 Editores, tudo junto. Isso. O 3 com numeral mesmo. O site é farol3com numeral.com.br e tem um e-mail também que é farol3.com.br. Dia 25. Isso, agora, próxima quinta-feira. Tô muito Casa feliz. Pátria, no 4º Distrito. Isso mesmo. A partir das 18 horas eu vou estar lá comendo uma coisinha, bebendo um negocinho e apresentando aí meu livro. Para quem quiser conhecer minhas histórias de aventura. E tu já tá com uma próxima viagem engatilhada? Já. Claro. Para onde? Dá para contar, não? Sim, dá. Eu vou para a Ásia agora, para Singapura. Eu vou me mudar para lá agora no próximo dia 31. Aí, as viagens são assim, é para se mudar já. Vou ficar um tempo lá para poder, enfim, viajar também mais por lá, né? É longe, então... É bem longe. Eu já me aloco lá por um tempo para poder dar umas voltas por aí. Muito bem, Carolina Nunes. Sucesso para o teu livro. Muito obrigada pela oportunidade. Não, imagina, um privilégio nosso. E tenho certeza que vão vir mais uns quantos agora, né? Já deve ter muito material pronto. Eu espero já que venha já o volume 2, já com mais histórias. Mais histórias, pode fazer um só sobre a Ásia. Isso, posso fazer aí o objetivo, assim, cada continente. E aí tu nos mantém atualizados aqui. Sempre. Tá nos dando notícia. Sim, pode deixar. Tá bem? Muito obrigada. Sucesso. Obrigada. Parabéns pelo livro. Obrigada, gente. E o capítulo 0 de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta contando sempre com a sua audiência. Muito obrigado.